Boa tarde, gente. Eu sou Célia Porto, sou cantora e arte educadora e também produtora, como ele disse, porque esse é um dos desafios de viver profissionalmente da música, é você também se autoproduzir, se fazer autonegociações. E meu trabalho vem... eu gosto sempre de dizer que a música, eu despertei a música em mim, foi na escola. E eu sempre estudei em escola pública, então eu fiz a famosa Escola Parque. Né? Na época era a escola modelo, né? E aí a gente tinha música, a Escola Parque era isso, né? Música, artes, dança, teatro, e foi ali que a música cresceu no meu coração, foi na Escola Parque. Não foi na família, né? O Rênio já vai contar uma outra história. Vem de família e a paixão dele pela música. A minha foi na escola. E que me deixa assim, muito à vontade de falar, porque hoje sou professora de musicalização infantil também, além de cantar, né? MPB, música brasileira, ou como eu fui classificada no Prêmio Sharp, quando eu fui indicada a Prêmio Sharp, que hoje é o Prêmio da Música Brasileira, com o meu primeiro disco, me rotularam como cantora pop rock, porque, né, a gente que faz assim uma coisa mais eclética acaba sendo pop rock. Mas tenho também essa minha vivência, né, da fervura de Brasília na década de 80. Eu acompanhei todas essas bandas, o rock, né, nacional que surgiu daqui, a fervura, né, aquela fervura da música brasiliense na época. Obrigada. Então, isso tudo foi regando essa minha sementinha música no coração, até eu chegar a entender que era isso meu caminho. Então, fui para a escola de música para fazer meu curso de canto erudito, fui trabalhar como cantora mesmo, né, na noite. Só que quando eu fui cantar na noite, eu já fui com um trabalho já montado. Eu não fui cantora da noite, do barzinho, ou então da festa, do baile. Eu fui já uma cantora com um repertório definido, com releituras, com um trabalho já fechado naquilo que eu acreditava, naquilo que eu queria interpretar, naquela mensagem que eu queria transmitir. Então, aí eu já fui a cantora Célia Porto e Banda, aquela coisa de já chegar com um trabalho definido. Isso foi ótimo no início da minha carreira. Percorri tudo que tem aqui em Brasília, né? Na época que tinha em Brasília, todos os bares, todos os festivais, festivais de música, que tinha bastante na cidade. Festival de música que a gente concorre com a música, não um festival de música como agora, né? Que tem os grandes festivais aí, trazendo atrações nacionais. E isso eu fui trabalhando, trabalhei também muito tempo com Ari Para-Raios, querido Ari, que é do Esquadrão da Vida, e ali também foi onde eu comecei a ter a consciência melhor da minha estadia aqui, da minha passagem como cantora. Então, não é só simplesmente ser uma cantora. No Esquadrão da Vida eu aprendi que a gente tem que ser político, né? Que a gente tem que olhar à nossa volta sempre e tentar fazer as mudanças necessárias na sua geografia. Foi com Ari Para-Raios que eu aprendi isso. Você, como artista, você tem que provocar mudanças na sua geopolítica, na sua geografia da sua cidade. Você tem que plantar sementes também, você tem que incomodar também, você tem que tirar ali desse lugar o que você pretende para crescer essa semente, para crescer essa planta. Então, trabalhei muito tempo com Ari e foi muito importante também nessa questão de produção. Você aprende que você é um circo.
Com Ari Para-Raios, aprendi que eu sou um circo. Você monta, você desmonta sua tenda, você monta seu som, você vende a pipoca, você vai lá e faz a acrobacia, você vai lá e anda na corda bamba o tempo todo, né? Porque nós, profissionais aí da música, estamos sempre, né, tentando achar um equilíbrio na vida mesmo, né, na vida sustentável. E foi com ele também que eu aprendi essa questão holística, essa questão de meio ambiente e tudo mais. A minha parceria com o Rênio também vem daí, foi o Rênio que, inclusive, me apresentou Ari Para-Raios. E o Rênio veio participar do meu primeiro CD, do meu primeiro momento em que eu falei, vou trabalhar com música. Abandonei a Caixa Econômica Federal, que eu trabalhava lá terceirizada, mas trabalhava na Caixa. Para minha família, isso foi um absurdo, porque foi o momento que eu falei, agora eu vou viver profissionalmente da música. Então, foi assim, né, como toda família, eu percebo isso quando eu estou dando aula, quando a gente brinca, de saber qual a profissão que a criancinha vai ter, ou então que o papai almeja. A gente até brinca daquela brincadeira antiga. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. Eu sou rica, rica, rica. E aí cada um tem que dizer a profissão. Nunca tem a profissão músico. Nunca. Eles estão fazendo música comigo, a musicalização infantil, e nunca... Na hora da brincadeira, o pai fala... Eu falei, então, vocês estão fazendo música por quê, hein? Porque não tem, nunca. É sempre advogado, uma vez ou outra, bailarina, mas músico. Até hoje, então, na cabecinha de muita gente, é difícil por conta dessa insegurança, né? Da instabilidade, que é isso que a gente traz hoje aqui para vocês entenderem. E daí, então, voltando, o Rênio passou a trabalhar comigo na direção musical do meu primeiro trabalho profissional, porque eu falei, agora eu sou profissional, preciso de alguém para fazer meus arranjos, dar uma direção, dar uma linha, né, para o que eu quero, entender. Um diretor musical tem esse papel de colocar o seu trabalho de forma homogênea naquilo que você está pensando. E eu gosto muito do jeito que o Rênio tocava, já acompanhava na cidade, então convidei ele para trabalhar comigo, e aí, né, a gente acabou tendo um filho. Né, então, mais um, além dos discos, um filho mesmo, né, que é o Rênio também, Reninho, que a gente carinhosamente chama Reninho. E daí, a gente, percorrendo essa estrada musical, recebi essa indicação com o meu primeiro CD, né, que foi a produção do Rênio, a direção musical do Rênio. E ali a gente eu já tinha aquela visão de que eu quero fazer uma coisa que me agrade, mas que agrade também aonde eu moro, né, Brasília. Eu queria cantar Brasília. Eu queria cantar músicas que têm a ver com o meu crescimento na cidade. Então, eu gravei Liga Tripa, eu gravei compositores conhecidos, amigos meus, e gravei também Chico, Caetano, Djavan, Tom Jobim, porque no primeiro CD de uma cantora é preciso ter esses nomes, porque você está ali se apresentando, né, para outros lugares. Então, aí, para nossa surpresa, esse CD foi indicado para o Prêmio Chapin, um CD independente, que a gente põe aspas assim quando a gente fala independente, porque ele não é independente, a gente depende de muita coisa para realizá-lo. Então, quando a gente fala independente, é que a gente não está ligado em nenhuma gravadora ou algum escritório, que hoje são os escritórios, que a gente chama as multinacionais, que são aí as gravadoras da Ivete Sangalo, né? Desses nomes grandes que vocês sempre estão ouvindo falar por aí. Então, foi um disco feito, vamos dizer assim, independente, que foi
chegou até os ouvidos lá dos que fazem a curadoria no Rio de Janeiro. Hoje esse prêmio é o Prêmio da Música Brasileira, porque não é mais a Sharp que patrocina. Então, foi uma surpresa, porque eu fui concorrer, e eu já estava lá no Rio, eu já estava no Rio de Janeiro para fazer alguns shows, quando recebi vocês vão me falando do tempo aí. Quando recebemos a notícia que fomos indicados. Então, foi muito bom, abriu portas. Né? A gente começa a trabalhar bastante, a fazer muito show, aquela coisa toda, e vamos seguir, fazer o próximo disco. Aí fizemos o segundo disco, que aí já foi mais Brasília ainda, que foi Célia Porto canta Legião Urbana, canta Renato Russo, que a ideia do Rênio, que foi um projeto dele, foi a Célia cantando um compositor da cidade, assim como Gal canta Caetano, Célia Porto canta Renato Russo. Na época, o Rênio é muito amigo do Renato Russo, depois ele vai contar. Na época, para mim, isso foi um desafio, porque eu era fã demais, porque a minha adolescência inteira foi regada, como eu disse, a essas bandas do rock nacional, dessa efervescência da música brasiliense que acontecia na época. E, para mim, foi um desafio, porque eu tinha a voz do Renato Russo, as canções muito marcadas na minha cabeça, e para eu cantar diferente, eu falei, não vou conseguir nunca cantar diferente, porque já está em mim esse repertório na minha adolescência, né? Assim como Beatles, né? Para muitos, para mim era Legião Urbana. Cresci ouvindo na calçada, atravessava a rua, estava lá Legião Urbana tocando, no Chaplin, no Foods também, em vários lugares, no Guará, onde eu morava. E daí eu fui estudar essa situação, estudei tudo para fazer o trabalho. Acabou que deu certo o negócio, os arranjos do Rênio. Depois a gente fez o Palhaço Bonito, que foi só com canções inéditas, aí ousamos mais uma vez. Agora, a gente paga por algumas ousadias, por ser músicos que ousam e agarram a sua vontade por aquilo que você acredita. Então, a gente recebeu vários convites para entrar nas gravadoras, mas numa transformação do que você é. Então, esse é um dos desafios que tem de você viver profissionalmente da música, é você fazer aquilo que você acredita e correr esses riscos daquilo que você acredita e tentar chegar a uma segurança ou uma sustentabilidade, vamos dizer assim, daquilo que você acredita. É complicado, é difícil, principalmente quando você vai passando o tempo, né? A vida caminha, você vai passando o tempo e, às vezes, você vai sendo esquecido e você tem que sempre estar reinventando. Você sempre tem que estar inventando e reinventando coisas para você se manter e manter esse seu trabalho musical profissionalmente. Hoje eu sou professora de musicalização infantil e tenho que inventar coisas para que a música infantil seja vista com um olhar sério. Então, eu fiz um festival chamado Encantos, Festival de Música para Crianças. Depois, a gente quer o coletivo, a gente quer trabalhar com coletivo, com muita gente, com trabalhos diversificados, com gente aqui de Brasília. Eu sempre estou batendo nessa. Eu amo Brasília, eu quero os compositores de Brasília, eu quero a cidade de Brasília. Mas isso me custa. Isso me custa uma coisa assim, poxa, Célia, mas você devia gravar Marina, né? Você devia gravar, você é a nova Marina, você não quer cantar música axé, você não quer cantar sertanejo, porque cada linha do mercado que aparece, tem pessoas que acham que a gente tem que entrar nas gavetinhas, né? Então, agora é o sertanejo, então vamos gravar sertanejo. Agora foi axé uma época, então vamos ser axé. Hip hop, não. Mas você tem a sua identidade, então isso para o artista é muito importante, né? Para nós que somos músicos da cidade, a identidade, você criar a sua identidade é importante. Eu acho que eu criei uma certa identidade. E eu vou deixar agora uma provocação. Não precisa de dinheiro para ouvir meu canto. Eu sou canário do reino e canto em qualquer lugar.
não precisa de dinheiro para me ouvir cantar. Será? Será que não precisa? Será que eu não preciso de dinheiro? Ou eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, é melhor um pouco. Mas eu deixo essa provocação porque é isso. Será? Porque quando a gente fala de cachê, é um povo correndo para tudo quanto é lugar. Ai, Célia, depois a gente fala sobre isso. Uma alegria estar aqui nesse momento. A Celinha é uma propriedade muito boa. A gente contou a história assim, bem interessante. Minha história com a música ela vem diretamente de uma relação com essa cidade. Eu vim para cá com 5 anos de idade. Cheguei aqui em 21 de abril de 1960, a cidade ainda em construção, né? E era um imenso playground, né? Era assim, para uma criança de 5 anos, isso aqui era o maior parque de diversões que uma criança poderia ter, né? Com todo tipo de perigo e chance de se fazer o inusitado, subir de elevador, um elevador rápido que você criava velocidade, fazer todo tipo de estripulia e molecagem. Isso aqui foi um quintal maravilhoso, até o dia em que, no Brasil, se instalou a ditadura. Eu tinha 9 anos de idade, vi os tanques passando na rua, né, já com aquela consciência de que... Eu achei lindo, né? Porque criança, tanque é uma coisa maravilhosa, né? Aquela imponência, aquele barulho. Não intuía ainda aquilo que aquilo representava para a minha vida, para a vida do nosso país, né? No decorrer do processo, a minha irmã estudava aqui no CIEM e, posteriormente, fez arquitetura aqui na UNB, enfrentou a invasão da UNB, enfrentou a prisão, desaparecimento e morte de Ernestino, e isso batia para mim, refletia diretamente lá em casa, porque os amigos dela que iam, frequentavam as festinhas lá e tudo, ela então tinha 16, 17 anos, passaram a ser terroristas procurados, apareciam nos cartazes da ditadura. Procura-se terrorista perigoso, armado, ao vê-lo denuncie para tal. Então, isso bateu muito forte em mim, porque eu percebi que vivia uma realidade diferenciada. E aí, quando eu tinha uns 10, 12 anos, eu comecei a compor, comecei a cantar algumas músicas, as coisas que me incomodavam, que eu queria expressar, né, a juventude. E, a partir desse momento, eu encontrei essa matéria que hoje me move e que me faz viver nesse planeta, que é a música. E a minha relação com ela sempre foi muito intensa, né? Eu compus a minha primeira música aos 15 anos, a gente participou de um festival aqui no CEUB, onde o Fagner ganhou com as Velas do Mucuripe, e eu tirei o 5º lugar. Então, e ganhei um cachê legal, ganhei uma grana, aquele, pô, esse negócio dá dinheiro, né? E aí comecei a frequentar festivais e, né, aprimorando, né, vendo que as pessoas gostavam de ouvir, aprimorando a minha música, aprimorando. Então, eu cantava ainda, né? Você, quando é jovem, você tem um aparelho fonador que está aqui para te servir. Só que eu não tinha técnica nenhuma, nem imaginava que existia isso. E comecei a cantar em tons muito agudos, e minha voz hoje é essa taquara rachada que vocês estão ouvindo aqui. Você imagina cantando, isso é uma tragédia, né? E até um certo ponto eu me defendi muito bem nos festivais, etc. e tal, mas tudo isso já fazia parte de um processo onde a sociedade brasileira inteira lutava contra a ditadura militar. Então, sempre havia um vínculo nessa relação. Por exemplo, em 1975, eu tinha 20 anos, a gente fez o primeiro festival de rock do Distrito Federal. E a gente, para se encontrar, para falar sobre isso, a gente tinha que se encontrar num apartamento aqui, das 400, na casa de um amigo, com tudo apagado, para poder reunir. Trouxemos pessoas do Brasil inteiro, a gente sentado no chão, combinando o dia que a gente ia montar o som e, ao mesmo tempo, tocar rapidamente, avisar todo mundo no boca a boca, porque não podia, não tinha jornal, não podia dar notícia. Se desse notícia que tinha os meninos fazendo rock and roll num determinado lugar do Sesc, por exemplo, primeiro o Sesc proibiria. Depois a gente não conseguiria fazer, porque a polícia iria interferir, porque a gente não passou com as músicas na censura. Que cada música que você fazia, você tinha que passar pela censura. Você tinha que ir lá no Departamento de Polícia Federal,
espontaneamente, tudo bem, eu vim ser censurado. Aqui, por favor, leiam. Aí você dava a letra da música, eles nem queriam saber da melodia, naturalmente. Era só a letra. Pegava a letra, liam, volta daqui a 3 dias. Você voltava, eles riscavam simplesmente o que não queriam que você cantasse. Era assim. Então, você obedecia ou não, né? Porque se não obedecesse, quando chegasse lá no festival, se tivesse um deles... Então, ficava aquela coisa assim, uma coisa transversal, uma imposição que você pode fazer o que você quiser, mas se você cantar o que a gente proibiu, você vai ser preso. É tipo isso. Então, toda a minha vida musical esteve vinculada a essa resistência. Aí eu comecei a me preparar, comecei a perceber que a música exige da gente técnica. Comecei a perceber que eu fazia algumas melodias que eu mentalmente conseguia criar, mas meus dedos não acompanhavam, eu não conseguia transformar aquilo em música. Pô, preciso estudar, né? É a famosa necessidade de se aprimorar. Entrei na escola de música, preparando para a UNB, fiz 2 anos, 1 ano e meio lá de preparatório para a UNB, estudando regularmente, só aprendendo a ler, solfejar, o que exigia a prova específica aqui da UNB. Passei no UNB, consegui passar aqui no vestibular, me formei aqui, eu sou bacharel em composição e regência do Departamento de Música com o maestro Cláudio Santoro, tive esse privilégio. O Mário aqui foi meu companheiro de departamento, e da mesma maneira que conduzia a minha vida fora da academia, dentro também eu tinha que fazer a minha relação direta com a resistência à ditadura. Então, eu criei meu primeiro departamento, o primeiro centro acadêmico da música, que até então não tinha, porque a música, naturalmente, era um departamento mais conservador, tinha muitos professores, muito técnicos, né, só pensavam em passar, e o departamento de música daquela época era um formador, era um conservatório de luxo, eu chamava assim, né, já subversivamente, porque, né, isso irritava muitos professores, porque, né, não era para mim, aquilo não era academia, porque, primeiro, que proibia a música popular. Quando eu cheguei, os professores não entendiam o que esse cara está fazendo, né? Eu tocava minhas músicas, né, minhas criações, e eles... Pô, eu tinha um professor de harmonia que falava, o que é isso que você está fazendo? Ué, professor, saudoso Orlando Leite. Ué, isso é música, professor. Não, mas você sabe o que você está fazendo? Você está fazendo esse baixo caindo aqui, você sabe o que significa isso? Eu falei, não sei, mas não está bonito. Está bonito, mas se você não sabe, é que nem doente de hospital, escuta a música e não sabe nem o que está escutando. Eu falei, mas, Orlando, isso é criação. O atraso não está em mim. E nem eu estou muito avançado, são vocês que estão atrasados. Isso, para um professor da universidade ouvir, fica bem difícil, né? Então, fui me aprimorando lá dentro, ao mesmo tempo ajudando a fazer as greves que se sucederam. Fizemos a greve seguinte, a de 77, que foi a de 83, se eu não me engano. Invadimos bandejão, fizemos todo tipo de subversão necessária para forçar. Primeiro, que nós tínhamos aqui o capitão de Marighella, que era o nosso reitor, né, que não permitia muitas coisas, e ele me escreveu uma carta para mim, pessoalmente, como aluno, dizendo, você vai se formar no final desse ano. Porque eu era, na concepção dele, eu era um comunista profissional, né, e eu... Hein? Pô, esse cara não pode mais continuar na universidade, né? E resolvi me formar em clarinete, eu com 3 anos de clarinete, mal tinha acabado de mexer nas teclas, o cara queria me formar. Você está ficando, um cara, além de se meter na minha vida, né, queria que eu me formasse clarinetista. E eu, naturalmente, me insurgi, né, e aí eu fui lá, tinha um professor que me dava aula de clarineta, e tinha alguns, além do Santoro, tinha o Emílio Terraça, que era um professor argentino maravilhoso, a Odete Ernest Dias, que eram pessoas menos conservadoras dos professores, né? Tinha professores de extrema-direita, assim, infelizmente, tem que falar porque acontecia. E, nessa refrega, né, eu falei, gente, não posso sair agora, então eu preciso fazer uma dupla opção, saí da clarineta e fui para a composição e regência.
sempre fabricando essa necessidade, e para os meus amigos, né, para os meus amigos de classe, para as coisas, sempre estabelecendo essa relação. Porque a criação é uma coisa que está diretamente ligada à sua forma de ver o mundo, né? E eu tenho essa capacidade assim de transformar as coisas que eu sinto em música. Essa é a relação que você estabelece com a realidade, né? Então, isso, para mim, foi muito caro quando eu, ao mesmo tempo que era estudante da UNB, eu era também músico de baile. Viajava o Brasil inteiro tocando no grupo chamado Os Matusquelas. Então, era um conflito fantástico, assim, do ponto de vista, né, tanto de formação quanto de exposição, né, do que é a música tratada academicamente e a música que está na rua, que você toca para as pessoas dançarem, uma discoteca, na época era Bee Gees, era, né, muito rock and roll, e isso em contradição ao que eu apreendia da academia. Então, isso é uma coisa muito interessante, e isso expõe exatamente essa questão de o que esse momento em que nós estamos e que é um desafio hoje, em pleno século XXI, 2024, uma pessoa que queira ser músico profissional corre o risco de passar fome, corre o risco de não viver com qualidade, corre o risco de virar um pária, um sujeito economicamente inviável, porque a sociedade toda está formatada na direção de uma relação direta, como a Célia falou, gaveta, eu gostei, nas gavetinhas que a sociedade impõe. Então, os talentos que estamos perdendo por dia no Brasil, por conta dessa desinteligência, é gigantesca, tanto de pessoas, tanto aqui na academia, eu tinha um amigo sambista que deixou de fazer samba porque o mesmo professor Orlando Leite conseguiu convencê-lo de que ele não sabia fazer samba, que ele tinha primeiro que saber por que o ostinato era importante, por que a queda do baixo em relação à tônica era importante, do que fazer o samba que ele já fazia sem saber nada. Você não precisa saber. A academia não se conforma pelo fato dela não ser essencial para a humanidade. Da mesma maneira que o sujeito, para fazer música, ele não precisa de dinheiro, porque a música, com o dinheiro, você não faz música, senão todos os milionários seriam grandes compositores, que não é verdade. Então, assim, não é isso que move o ser humano, não é o dinheiro, e, ao mesmo tempo, não é a capacidade de você estabelecer uma relação direta entre o que você sabe com o que você aplica na vida, porque eu passei por uma hipotenusa na existência que atravessou toda a vida e onde eu soube me equilibrar a partir dessa relação direta entre o que você é, o que você pretende ser e o que é importante para que você formate a sua pessoa naquela direção do que você quer aprender ou do que você quer expressar. Porque, para mim, a arte é a maior forma de expressão de liberdade do ser humano. É onde o ser humano expressa a sua capacidade mais fantástica de emocionar uma outra pessoa que nunca te viu, que você não sabe quem é, mas que você consegue chegar no coração dela sem usar as palavras, ou usando as palavras certas, quando é poesia, ou você usando uma melodia, você conseguir fazer as pessoas se emocionarem. Eu sou Renata Aragão, sou uma das coordenadoras da Rodas da Paz, uma ONG que existe aqui em Brasília há 20 anos, e a gente trabalha pela paz no trânsito, a gente com foco na bicicleta, mas também na mobilidade ativa e no transporte público como direito de todos os cidadãos. A gente pode achar utopia, estamos aqui no Café Utopia, mas a gente acredita na tarifa zero também como direito de todos os cidadãos a terem direito à saúde, à cultura
e ao trabalho, né? E aí, assim, eu cheguei nesse espaço por causa da paz, né? Mas não conhecia. E é a minha primeira vez aqui. Espero voltar com o nosso assunto aqui, né? Vamos trabalhar para isso, porque vamos fazer aqui na UNB um evento de 4 a 8 de setembro, no SET, que é Salve o Planeta, Pedale. Como a gente vê a bicicleta como mitigação das emergências climáticas. Mas aí, sobre hoje, eu quero dizer que me emocionei até com Ari Para-Raio, porque quando meus filhos eram pequenos, aqui em Brasília, não morei minha vida toda aqui, sou pernambucana pelo sotaque, mas cheguei a assistir um espetáculo dele na quadra, no Jardim da Quadra, onde foi assim, eu me apaixonei também, certo? Então, e ouvi vocês aqui também, toda a sua história, e aí o bem que me fez. Então, não sei nem do tempo, mas me fez muito bem saber que vocês eram do Ari e eu ter sentido até uma transformação na minha vida depois daquele espetáculo. Obrigada. Oi, eu sou Dioclésio Luiz, conheço Rênio e Célia há um bom tempo, sabe? Eu estou lembrando aqui, você falou que cantou em vários locais, eu estou lembrando do Bom Demais, né? O Bom Demais da Cristina, eu acho que até a Cristina poderia ser convidada para cá, né? O Bom Demais era um restaurante natural de dia e sobrenatural à noite. Então, os grandes cantores e cantoras de Brasília passaram por lá, inclusive a Célia. Não sei se o Rênio tocou lá? Tocou, né? Eu tenho umas perguntas bestas, viu, Célia e Rênio? Primeiro, o artista, ele tem que aparecer. Eu não sou artista, eu não preciso aparecer, mas o artista tem que aparecer, não tem jeito. E aí a pergunta é, como ser humilde e, ao mesmo tempo, ter essa aparição que tem a vaidade no meio? Como controlar isso para você ouvir, olha, aquele fulano ali cantou, mas é uma pessoa humilde e legal. Já aquele outro é arrogante, ou ela é arrogante, aparece, né? Como controlar isso, se é que todos, né? Se é que é controlável. É a primeira coisa. A pergunta, essa eu acho que isso é uma pergunta, essa é bem besta. Porque eu vejo a Baby Consuelo, Baby do Brasil, cantando com aqueles vestidos discretos dela, né? Todo mundo conhece a Baby do Brasil, né? Do Novos Baianos, etc. Com aquelas roupas bem discretas. E eu fico pensando, o artista, principalmente a mulher, eu acho que a exigência da sociedade é maior com a mulher, tem que, em cada show, ou a cada aparição, a cada presença no espetáculo, estar com uma roupa diferente. Vocês, mulheres, cantoras, vocês programam isso, olha, essa roupa é tal dia, essa aqui é tal dia, isso até tem um gasto, né, eu imagino. Mas essa era uma pergunta besta. Talvez uma pergunta melhorzinha, que vale para os dois, é a seguinte, esse aqui é um movimento pela paz, Tribuna Livre pela Paz. Eu pergunto, Rênio e Célia, como a música pode promover a paz? Essa é uma pergunta que eu faço. A segunda, eu acho que essa é mais para o Rênio. Porque a arte é um ato político. Você começou a falar algumas coisas, eu posso estar errado, mas eu imagino que a arte é também um ato político, né? Era isso que eu tinha para perguntar. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Sou Paulo Nascentes, colaborador da União Planetária, professor emérito desta casa, e fiquei encantado com a palestra, evidentemente. A gente já conhece, acompanha o trabalho de ambos, e sou palestrante da próxima semana. Segunda-feira, a Tribuna Livre é conosco, com o título Escrita Essencial. Vai ser uma palestra vivência. Quem vier aqui é para pular na água, né? A escrita essencial... Bom, não vou fazer a palestra agora, não. É o risco. Professor pega o microfone e tem esse risco. Mas
O trabalho do maestro Rênio Quintas me mostrou o outro lado, que é o lado da resistência, resistência ao arbítrio. E eu vivi isso também, né? As cantoras, ainda com aquele tratamento que a sociedade machista dá à mulher, e que ainda está aí na cultura, não é? Então, essa luta, a pergunta vamos logo à pergunta que eu vou formulando agora, não sei o que eu vou perguntar, mas a pergunta é assim, eu gostaria que cada um dos dois falasse um pouquinho mais, vamos ficar nisso, o período de 64 a 85, quem é aqui sabe, né? Esse período de 64 a 85 talvez tenha sido aquele mais difícil para ganhar dinheiro, e o Rênio colocou aqui uma introdução ao tema. E a Célia não percebi que tenha tocado no assunto, mas viveu isso intensamente, né? Eu gostaria de ouvi-los a esse respeito, uma palhinha de... É fácil ganhar vida como poeta? 1 minuto, já me denunciaram ali. É fácil ganhar a vida como artista, como cantor, como cantora, músico, compositor, poeta, que é a minha praia. Então, é fácil. Agora, hoje, está mais fácil do que de 64 a 85. Essa casa foi uma casa de resistência também. Nós sabemos disso. Então, fica a minha pergunta. Obrigado. Bom, essa coisa de você tem que aparecer, foi até bacana você falar isso, que outro dia eu tive uma discussão com uma pessoa, um negócio de humildade, porque a pessoa falou assim de uma certa cantora que está despontando aqui em Brasília agora, falou assim, ela é ótima, mas ela não tem humildade. Aí eu falei, mas que tipo de humildade você está falando, amigo? Qual é a humildade que você quer que o artista tenha? Porque a pessoa está no palco e mostrando lindamente, porque ele estava encantado com a figura da pessoa e do jeito que estava cantando. E onde é que você não está vendo humildade? Porque para saber se a pessoa é humilde ou não, só porque ela está no palco, só se ela tiver falado alguma coisa assim que deixou o coração meio partido. Porque é complicado isso, como você falou, você tem que aparecer, mas você tem que ser humilde, mas é porque você é o artista, porque a pessoa comum não passa por esse palanque, né? Vamos dizer assim. É igual o professor passa por esse julgamento também, porque ele está lá na frente, então, é professor, não sei o que e tal. Porque ele está, o holofote está em cima. Eu acho, e teve uma pessoa que falou assim para mim, poxa, o Caetano não tem humildade, o Caetano Veloso. Mas qual é a humildade? Eu não sei qual é esse tipo de humildade. Fred Mercury. Elis Regina. Vou falando só nomes para a gente ver onde é que está a humildade, né? Porque eu acho que tem uma atitude que, às vezes, as pessoas podem confundir com certa arrogância, né? Mas, às vezes, no dia a dia, a pessoa não tem essa arrogância. Agora, no palco, por questões de atitude, de repente, é preciso ou não, porque a gente também tem o Paulinho da Viola. Ai, gente, ele é tão humilde. Não, ele não é humilde, ele tem uma essência, eu acho, mais delicada. Outros preferem essa delicadeza, outros preferem a atitude mais agressiva também, né? Eu amo Elis Regina, para mim, ela era chuta a porta e vamos embora. Eu acho bacana também esse tipo de atitude. Eu, como professora, tenho que ser um pouco mais delicada, principalmente para as crianças, mas quando estou no palco cantando Legião Urbana, tenho que ter outro tipo de atitude. Não sei se eu te respondi. Quanto à roupa das cantoras, o Dioclésio... Eu acho, sim. Pelo menos, quando vou fazer o show, eu penso no que eu vou... Isso já faz parte também desse seu aprimoramento, assim, como artista da música. Você tem que saber, você tem que estar bem, você tem que entender ali o momento que você vai cantar. Eu acho isso importantíssimo, quando a pessoa se preocupa com a roupa que vai vestir para o público, vai entregar aquele presente, você tem que estar... Ai, hoje eu estou bonitinha...
as pessoas falam da Anitta, eu sempre defendo a Anitta, porque eu acho ela um espetáculo. Eu acho fantástico tudo que ela faz. Tudo. A música que ela faz não é o meu estilo, mas ela tem uma inteligência fantástica para isso, e se veste, e é do mundo pop. O mundo pop é esse. Então, quando a Madonna faz, ou quando a Rihanna faz, ou quando a Beyoncé faz, todo mundo acha lindo e ajoelha e fala, ai, que lindo. Quando a Anitta faz, aí pronto, ai, não, vulgar. Eu começo a compreender o feminismo agora. Até para nós, mulheres, né, a gente que vivemos, né, no patriarcado, essa coisa toda, só agora que eu venho entender como eu devo agir também, né, nas questões feministas e nas questões até mesmo, como é que fala, LGBTQIA+. Agora que a gente, eu pelo menos começo a entender assim, e olhar com um olhar mais crítico e também um olhar mais holístico para essas questões. Agora que eu venho percebendo e entendendo, nossa, aquilo que aconteceu comigo lá no início da minha carreira, aquilo foi, nossa, né, prova do machismo horroroso, aquela coisa da cantora ter que sentar no colinho, gente que faz isso. Ai, senta aqui no meu colinho para a gente conversar. Como assim, meu filho, senta no colinho? A gente veio aqui tratar de negócio, mas isso existe, gente, é verdade. Agora parece que está menos. Como a gente está mais denunciando mais, então está se limitando um pouco mais essas questões. Qual foi a outra pergunta? Então, 64, 80, bom, eu, 85... Em 85, eu estava... Setor Leste. Eu estava estudando no Setor Leste, em 85. Mas eu via a música fervendo na cidade, independente de dinheiro, né? Então, eu acho que não se tinha. Não se tinha, como hoje, políticas públicas mais voltadas para isso. Hoje a gente tem a gente tem um leque de festivais, de editais, festivais não, de editais e tudo mais, difícil de você acessar, difícil de você conseguir aprovar, mas tem. Isso é legal. Naquela época não tinha. Não tinha, você tinha que ficar esperando convites assim, de não sei de onde. Então, eu acho que dinheiro mesmo, naquela época, não precisava, né? A gente fazia na porta da sala, da casa, na garagem da casa, na rua. Hoje, a gente não está podendo fazer muito na rua, né? A lei do silêncio não está permitindo Brasília como era antes. A lei do silêncio nos limita muito, tira a boemia, né? Quem é que fala? Vicente Sá. Vicente Sá, nosso querido poeta, ele fala: sem boemia não há poesia. E é verdade, né? A boemia da cidade está limitada com as questões de ter que terminar 10 horas da noite. Não pode ter música é barulho. Não. Aí Brasília está envelhecendo e se esquecendo que essas pessoas que envelheceram passaram por esse momento da rua, né? Assim como o Ari Para-Raios, né? Era na rua, o teatro, na rua. E qual é a outra? A música pela paz. Eu acho que a música é para isso. É para promover a paz, sempre. Eu acho que não existe, porque é o momento que se para, quando você está numa apresentação musical, é o momento que todos estão vivenciando o mesmo momento. Eu acho isso bacana, eu acho que essa questão de você pensar junto, de você estar junto, de você dançar junto, de você estar, né, pulando junto, é um momento de paz. Música é para a paz, independente de se na letra se fale ou não sobre paz. Mas eu acho que música é para a paz, até mesmo... Não precisa nem ter letra, né? Não precisa pôr letra. Ela está dando um recado e você, no seu silêncio interior, você pode entender o que essa melodia vai te passar, né? Então, eu acho que música é pela paz, sempre.
isso? Eu já vivi plenamente, inclusive lançamos um livro agora, 1964, Eu Vivi. Está aí à disposição nas livrarias e eu tenho o link para passar para os jardineiros, que é um grupo que a gente tem, e eu vou passar um link que você pode comprar. Nós estamos programando outros lançamentos. E é interessante, há uma contradição, há uma dialética nesse processo. Na época da luta contra a ditadura, pelo fato da sociedade inteira estar imbuída da necessidade de se libertar, de se sentir livre, de não ter alguém falando o que você ia dizer, de não ter ninguém censurando os jornais, a sociedade inteira conspirava junto com a arte, com a cultura. Então, eu, por exemplo, tive um bar na 407 Norte chamado Cafofo, que eu fui dono por uma coincidência, as coisas de Brasília, né, um sincronismo. O cara queria achar a mulher dele lá no interior do Goiás e nos deu o bar sem cobrar nada. E falou, fica aí com o bar enquanto eu vou procurar minha mulher no interior. E deixou eu e meu sócio, que na época virou sócio, porque ele era meu companheiro de música, de banda. Nós não tínhamos lugar para ensaiar. E ele falou, você quer um lugar para ensaiar? Quero. Então, vem cá. Ele mostrou, olha, limpa isso aí embaixo. Aí nós, moleque, né, limpamos tudo em uma semana. Aí ele, ó, então, beleza. Então, sabe, o lugar ficou bom para o ensaio, ficou ótimo. Então, vem aqui, olha. Aqui nós temos todas as bebidas quentes. Botei 25 quilos de carne na geladeira. Tem frigideira, tem um fogão industrial. Boa sorte, o bar é de vocês. Entregou a chave na minha mão. Como assim, rapaz? Eu estou estudando na UNB ainda. Ele falou, não, ó, eu vou te dar uma manha. Está vendo aqui? Tem 30 caixas de cerveja. Você tem algum cheque ainda? Eu tenho um cheque, mas ele é totalmente borrachudo, não tem fundo. Não tem problema, você não precisa de fundo, você só precisa ter o cheque. Tem o cheque? Então você vai dar um cheque para o cara do bar, compra as 30 cervejas. Quando for segunda-feira, ele vem, vai passar aqui, você dá o dinheiro para ele, dá outro cheque e compra outras 30 caixas. Assim começou a minha vida de dono de bar. E isso era um exercício, porque nós, ao mesmo tempo que éramos dono do bar lá em cima, a gente era músico lá embaixo. Então, naturalmente, os maîtres e os garçons adoraram isso, porque eles tinham a capacidade também de multiplicar o pequeno dinheirinho deles, né, com o nosso. Então, fizemos um bar socialista. Então, a gente... E tinha uma capacidade incrível de fazer com que as pessoas em volta, que era 407 Norte, ficavam de frente para o bar, faziam um barulho, né, um som muito alto, somzão, a gente tocava até as 2 da manhã, era uma banda com baixo, batera, piano, guitarra, saxofone, e as pessoas começaram a se incomodar, mas não tinha o que tem hoje, que é a intolerância, porque as pessoas eram tolerantes pelo fato de que pelo menos alguém está fazendo alguma coisa. E lá nós tínhamos um núcleo de música, um núcleo de literatura, um núcleo de cinema. Fizemos o CUCA, o Movimento Candango, pela dinamização da cultura, que foi uma forma de resistir à ditadura. Tínhamos reuniões todos os dias à tarde, e nela o Renato Russo foi lá, e eu emprestei... com a Luísa... Não, essa da época já era a Luísa Acesa. Já era lutando contra a ditadura mesmo, né? E aí a gente tinha um senhor que veio falar comigo, meu senhor, olha, poxa, meu senhor não, né? Menino, que eu era menino. Olha, minha mãe está doente, e você com esse som aí, será que você podia diminuir o som? Eu falei, cara, uma das coisas que a música pede é que essa relação da intensidade é diretamente proporcional à emoção que você passa para as pessoas. Então, a gente não toca alto porque a gente quer machucar o ouvido dos outros. É porque a gente está ali expressando a nossa alegria ou a nossa tristeza, ou compartilhando com os outros essa ambiguidade de emoções que a arte propõe, né? Então, assim, eu não posso abaixar o som, mas eu posso amenizar utilizando os recursos acústicos. Se você me permitir um pouquinho de paciência, que nós também não temos grana, eu vou tentar amenizar isso utilizando alguns recursos. Aí, comprei umas cortinas grossas de lona, botei na frente da janela, que é o basculante que dava para cima, enchi o lugar de caixas de ovo, porque não tinha grana para comprar um negócio acústico, né, de verdade. E aí, metemos bronca. E serviu. O cara falou, pô, ficou ótimo, minha mãezinha está dormindo muito bem, vocês podem tocar à vontade aí. Então, assim,
O grande lance, e depois disso, né, com a vinda dessa lei do silêncio, que é uma lei draconiana, gente, nos ajudem a vencer essa lei. Nós vamos abrir uma nova possibilidade, porque essa lei ela é inexequível. Isso que estou fazendo aqui agora, eu sou um criminoso ambiental na rua. Essa fala minha, qualquer conversa humana, é acima de 70 decibéis, e a lei pressupõe 60 dB a partir das 19 horas. Então, se o cara deixa cair uma bandeja, ele já é criminoso ambiental. Sabe? É impossível atender a lei. É um ridículo, tanto que a polícia já prendeu garotos tocando violão, uma flauta e um pandeiro. A polícia levou preso, porque o cara chega com um decibelímetro assim, dá 80 dB, é criminoso ambiental. É um crime ambiental, quer dizer, é um absurdo completo, é uma lei que e ela existe, foi regulamentada. Existem autoridades, assim, né, pessoas da sociedade, que pela intolerância e pela incapacidade de compreender que isso é um processo, né, de humanização, a música, a convivência, confraternizar. Isso que a música traz é uma forma de você estabelecer uma relação da sociedade entre ela mesma, para que a gente possa evoluir, né, assim, democrática e socialmente, né? E elas vetaram isso, foi uma luta. Quando a gente conseguiu botar em votação, e chegamos às galerias cheias, os deputados convencidos, o presidente da Câmara tirou de pauta e não permitiu que a gente votasse. Mas é uma lei draconiana, Lei 4.902, eu não esqueço o nome dela, de 2008. Nós temos que combater porque ela é o oposto dessa necessidade aí da gente. E eu te digo uma coisa, eu sempre consegui ganhar um dinheirinho, mesmo durante a ditadura inteira, a gente dava um jeito, porque exatamente havia uma conspiração da sociedade para eu continuasse vivo. Então, as pessoas queriam, pô, vamos dar uma grana para o cara, porque ele precisa viver. Olha aí, quanto é que tem aí? Aí já sou um criminoso ambiental. Só por estar falando, eu sozinho. Imagina se a gente estivesse batendo um papo, todo mundo falando junto. Todo mundo preso, estão em cana, esteja preso. Então, assim, nós vivemos... Então, hoje em dia, a intolerância da sociedade com os artistas é gigante. Mas não são só artistas, mas o foco da repressão. A polícia vai no artista. Olha, eu tive exemplo disso. No Café Senhoritas, nós estávamos fazendo um som, ao mesmo tempo debatendo a lei do silêncio, um baixo acústico, uma flauta e um violão. No bar em frente tinha uma calorada da UNB. Sabe o que é uma calorada da UNB, né? Isso. Qual bar que a polícia foi fechar? Porque houve uma reclamação dos vizinhos. O nosso, onde estávamos fazendo um som. Veio e lacrou e deu 20 mil reais de multa para o dono do bar, para ele fechar. Enquanto o outro lá, que estava só vendendo cerveja para a rapaziada, a galera, daquela berraria, não teve problema. Passou batido, eles nem foram lá, os fiscais. Então, assim, há uma gentrificação, uma tendência à intolerância. Mas lá no Sudoeste, por exemplo, já interromperam construção de quadra de futebol, porque não queriam ver o alarido das crianças jogando futebol quando eles estivessem assistindo a novela. Pelo amor de Deus. E é crime. Se você vê o que significa as crianças jogando futebol, é crime. Passa de 75 decibéis. Passam todos a ser criminosos. Então, essa é uma lei que tem que cair. É uma lei draconiana, absurda e exagerada. Meu nome é Mário Lima Brasil e eu estou como professor da Universidade de Brasília, estou como diretor do CEAM. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, em nome da União Planetária, em nome do Utopia, em nome do CEAM, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com essa parceria com a União Planetária, e em nome da Universidade de Brasília. Tá? E eu gostaria de falar algumas palavras que o Rênio e a Célia me inspiraram. O Rênio é um colega da universidade, passamos juntos a questão da ditadura,
né? Vimos os militares quebrar um piano, né? Um piano de cauda, né? Que depois foi usado sabiamente como pelo nosso querido professor Terraza, né? Em oficina básica de música, e a gente fazia música com esse piano quebrado pela violência humana. Mas eu não gostaria de deixar as coisas por aí. Eu gostaria de falar de uma outra coisa muito importante, quando o Rênio falou que a música em si, e a Célia também, é a paz, né? Existem uma série de pesquisas que, ainda não conclusivas, de que o ser humano provavelmente cantou antes de falar, né? Eu tive uma experiência muito interessante quando minha mãe esteve na UTI, lá no INCOR, em São Paulo, né? Então, eu fiquei com ela durante 15 dias ali, né, quando eu podia ficar, aquela visita de 1 hora, e depois continuava, né, ela estava entubada e tudo. E, quando ela voltou, né, a primeira coisa que ela perguntou, como toda mãe, cantando, uma espécie de um cantado falado, e isso me despertou muito. Ela perguntou assim: "Você já comeu?" Assim, um cantado falado, e eu fiquei muito impressionado com aquilo. Ela levou um tempo para aprender a falar, mas ela cantava. Aí eu fiquei surpreso e fiz uma pequena pesquisa no INCOR. Um dos diretores lá do centro era nosso amigo e achou interessante a pesquisa, desde que fossem tomados todos os cuidados possíveis. Inclusive disse: "Olha, é uma coisa assim que, claro, que você não vai medir nada, você vai apenas, né, estar presente no desentubamento pelo lado de fora", né? E praticamente quase todas as pessoas que foram desentubadas cantavam antes de falar, né? Então, assim, é claro que foi uma pesquisa completamente sem nenhuma rigor científico, né? Mas isso me deixou impressionado. É claro que eu não fiz de todas as pessoas, mas mais ou menos umas 5 que foram desentubadas, pelo menos 3 ou 4 cantavam, faziam um cantado falado. E depois elas iam aprendendo devagarzinho, como minha mãe foi aprendendo a falar aos poucos, né? O cérebro é muito interessante, ele desliga todas as funções que a gente não está utilizando. Então, ela teve que aprender a falar, a andar, a comer, né? E isso aí é uma das coisas muito importantes do ponto de vista de como a música deve ter servido para a humanidade como uma forma muito importante de comunicação, né? Mas não de comunicação é possível, isso é uma coisa que é uma especulação também. É possível que o elemento simbólico do ser humano tenha vindo através da música. Não essa música que nós começamos hoje, né? Mas dessa música, desse cantado falado, né? Ou seja, quando era simplesmente um meio de comunicação, claro que era importante para a sobrevivência, mas quando, de alguma forma, essa expressão passou a atingir, né, o coração, isso talvez tenha começado a mudar e trazer ao ser humano um sentido simbólico da vida, né? E com isso vieram todos os outros simbolismos que trouxeram a arte, a questão do culto aos seus mortos e essas coisas todas, né? Isso é apenas uma especulação. Então, tudo isso, sem dúvida, traz a paz, né? Nós temos uma pergunta aqui, Rênio e Célia Porto, que é: o que há de paz no que você faz? Sabe? Então, eu acho que hoje é muito interessante porque o Rênio, né, apesar de todo esse embate, e eu acompanhei isso muito de perto, dentro do departamento de música, é uma pessoa extremamente doce. Sabe? Então, isso aí trazia para nós, dentro do departamento de música, nesse processo de embate contra a ditadura naquela época, uma visão muito interessante sobre essa relação de que, se você está lutando pelos seus direitos, mas está lutando com força e, ao mesmo tempo, delicadeza, né? E isso através da música, né?
Então, trazia novas harmonias para aquela tradição que era a chamada música erudita dentro do departamento, e isso era muito interessante, né? Então, hoje, nós estamos fazendo mais ou menos a mesma coisa. Nós estamos trazendo novas harmonias para a visão que se tem do mundo, né? O professor Cristóvão falou uma coisa muito interessante daquela vez, que me chamou muita atenção, né? Nós temos hoje um cobertor curto, onde nós temos uma direita que não tem escrúpulo de excluir os pretos, exclui todos os pretos do mundo, todos os LGBTQIA+ do mundo. Se exclui todos os pobres do mundo, aí sobra bastante coisa para o resto. Isso não há escrúpulo de se fazer, né? A esquerda tem esse escrúpulo, mas só que a contradição do sistema capitalista é que o sistema é exclusivo. E aí, a esquerda, apesar desses escrúpulos, aceita os privilégios. E com privilégio não dá para incluir todo mundo. Enquanto nós tivermos uma casta que tem milhões de vezes a mais do que uma outra, não tem como incluir. Né? Então, nós temos hoje nós estamos passando por 4, como é que eu posso dizer, transições. E essas 4 transições vão trazer 4 tipos diferentes de exclusões. Isso é uma coisa que nós estamos aqui exatamente tocando uma música, né? Assim como o Rênio fez lá no departamento de música, que era tradicional, para um mundo muito tradicional, e nós estamos tocando essa música com harmonias diferentes, alertando que nós teremos excluídos da transição social, ou seja, dos chamados migrantes e imigrantes, internos e externos, né? Nós estamos tocando acordes diferentes para avisar, né, que nós teremos também os excluídos da transição tecnológica, né? Hoje nós temos pessoas que mal conseguem manipular um celular, enquanto outras estão criando computadores quânticos, IAs e tudo mais, e vão ser excluídas as pessoas que não entrarem nisso. Então, nós temos os excluídos dessa transição tecnológica, né? Isso é uma coisa... Nós temos os excluídos, que foram sempre excluídos em relação à pobreza e à riqueza, né? Então, nós temos esses excluídos, que são os normais, os que nós conhecíamos. Nós não conhecíamos os imigrantes, né? Os tecnológicos, e temos agora mais excluídos que vão entrar, que são os excluídos da transição climática. E que vai gerar excluídos, vai gerar migrantes, né? Como provavelmente, alguns vão sair do Rio Grande do Sul porque não podem mais ficar lá, talvez não venham para cá, mas talvez vão para Curitiba, vão ter os excluídos climáticos, né? Os que vão sair da Amazônia porque não conseguem suportar a seca, né? Então, nós teremos esses excluídos, e nós aqui tocamos uma música que é exatamente essa música revolucionária, com acordes diferentes, para fazer com que a humanidade desperte, né? Para que a gente realmente... Então, nós somos apenas, né, essa grande melodia. E essa grande melodia, ela é uma melodia que diz exatamente isso, né? Tribuna livre pela paz, né? E pergunta a todos os seres humanos exatamente essa simples frase: o que há de paz no que você faz? Porque é disso que nós precisamos hoje em dia.